Amigos e camaradas, aqui estamos a apresentar publicamente a lista da candidatura da CDU às eleições para a Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, dando mais um passo nesse caminho que juntos, com muita determinação e confiança, vamos trilhar rumo a essa importante e decisiva batalha eleitoral que culminará no próximo dia 6 de outubro. O Distrito de Lisboa conhece hoje a totalidade dos candidatos da nossa coligação democrática unitária. Mais de meia centena de mulheres, homens e jovens, com ligação aos mais diversos setores da vida deste distrito. Gente que aqui vive e luta em defesa dos trabalhadores e das populações. Gente com provas dadas de dedicação e intervenção, onde marca a presença, a viva realidade e a ligação ao mundo do trabalho e das suas organizações, aos movimentos associativos e sociais, aos setores económicos e aos diversos setores produtivos, à educação, à cultura e às autarquias, e à qual se acrescenta a mais-valia de um profícuo e reconhecido trabalho realizado na Assembleia da República pelos deputados da CDU eleitos por este círculo eleitoral. É uma lista de candidatos conhecidos pelas suas capacidades, generosidade e empenho na procura de solução dos problemas deste Distrito de Lisboa, que dá a garantia de trabalho responsável e capaz de os enfrentar com determinação dos que têm fortes convicções e um desejo imenso de servir o povo. Sim, os candidatos da CDU, que aqui hoje apresentamos, são mulheres, homens e jovens que estão ligados a processos de luta pela satisfação de importantes reivindicações dos trabalhadores e populações deste distrito, nomeadamente pelo aumento dos salários e contra a precariedade, pela reposição e conquista de direitos roubados, por melhores reformas pela concretização da reivindicação de 1% para a cultura, na defesa e na luta dos bolseiros, de investigação e dos professores, na defesa dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde, pelo acesso à habitação e à defesa do ambiente. Candidatos ligados à intervenção e luta por essa conquista com consequências tão positivas na vida dos trabalhadores e do povo do distrito. O passo social intermodal, luta muito difícil e prolongada, que só a consciência de que nada está perdido para todo o sempre e que vale sempre a pena lutar, deu forças para não desistir e avançar. Luta que não terminou. Está já na Assembleia da República apresentada por nós uma proposta a ser votada pelos deputados a eleger no dia 6 de outubro, em que propomos que o financiamento do passo social não fique dependente da vontade deste ou daquele governo, mas que seja obrigatório e consagrado em lei. Os eleitores de Lisboa têm muitas razões para poder confiar na CDU. E esta é também uma razão suplementar para dar força, com o seu voto, para eleger mais deputados da CDU, para que esta proposta seja aprovada. Nestes quase 4 anos, vimos bem quem avançou com medidas e soluções para resolver os problemas dos trabalhadores e das populações. E quem fez a diferença com a sua iniciativa, a sua proposta firme a ação para repor direitos e rendimentos, mas também para garantir a consagração de novas conquistas, foram, de facto, a CDU. Sim, foi a bancada do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes que surgiu intensa atividade também com propostas inovadoras na procura de soluções a novos e velhos problemas. É vastíssimo o rol de medidas que a contribuição decisiva do PCP e do PEV, que seria fastidioso aqui elencar em toda a sua extensão e pormenor. Medidas que vão dos salários aos feriados, ao subsídio de Natal repostos, ao desagravamento do IRS para salários mais baixos e intermédios, de valorização das prestações sociais no desemprego, na doença, do abono de família, a valorização das longas carreiras contributivas, apoio às pessoas com deficiência e criação de apoio aos desempregados de longa duração, dos manuais escolares gratuitos, ao reforço da ação social escolar e à redução do valor das propinas, das taxas moderadoras na saúde, aos custos de medicamentos,
do descongelamento das carreiras e valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública e do combate à precariedade, à reposição das 35 horas, à eliminação das restrições à contratação de trabalhadores na administração local, da eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários, a redução dos custos dos combustíveis para agricultores e pescadores, a redução do IVA da restauração, da gratuitidade do acesso a museus aos domingos e feriados, à redução do IVA dos espetáculos e dos instrumentos musicais. Sim, camaradas, a lista é longa. Mas deveríamos refletir quantos e quantos portugueses, depois daqueles 4 anos de inferno de governação do PSD e do CDS, quantos não consideraram muitos destes direitos perdidos para todo o sempre? Nós acreditamos que era possível recuperar, repor, conquistar direitos, criar melhores condições de vida e de trabalho para os portugueses. Afinal, não há derrotas para todo o sempre. Valeu a pena a nossa ação, a nossa insistência, porque hoje os portugueses vivem melhor, apesar de todas as dificuldades que existem. Nada disto caiu do céu. Tudo foi conquistado a pulso. Muito do que se conseguiu não estava no programa do PS, nem no programa do Governo. E para avançar foi preciso ultrapassar muitos e fortes resistências. Sim, esta é uma legislatura que fica marcada pelo decisivo papel das forças da CDU e dos deputados do PCP e do PEV, numa Assembleia da República alterada na sua composição e num quadro em que o PS e o seu governo minoritário, mas também PSD e CDS, agora em minoria na Assembleia, não tinham condições de impor sozinhos a sua política de sempre na sua plenitude. Uma legislatura que mostrou e desmistificou quão falsa é a ideia de que as eleições legislativas são eleições para Primeiro-Ministro ou que o importante e decisivo nas eleições para a Assembleia da República seria saber qual a força mais votada. Nós estamos convictos que o povo de Lisboa e o povo português reconhecerão quão importante e útil tem sido o trabalho dos deputados da CDU e o contributo que têm dado para solucionar os problemas do país e do povo, e quanto importante e decisivo é garantir o reforço da CDU para avançar e impedir que tudo o que se conquistou volte para trás. É este o grande desafio que o país enfrenta nas eleições para a Assembleia da República. A escolha entre 2 caminhos: avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país dando mais força à CDU, ou andar para trás pelas mãos do PS, PSD e CDS. Por isso estas eleições são de maior importância para o futuro da vida de cada um dos portugueses e em grande medida decisivos na evolução da nossa vida coletiva. E os riscos de voltar para trás não resultam de um qualquer forçado processo de intenção da nossa parte. Os sinais de tais riscos são bem reais. É ver a natureza das opções tomadas com as leis laborais do governo do PS recentemente aprovadas, em convergência com o PSD e CDS, lesivas dos direitos dos trabalhadores, que agrava a precariedade e atinge particularmente os jovens. A fundamentação da promulgação pelo Presidente da República, que justificou as malfeitorias com os sinais da crise económica, disse tudo o que os seus promotores queriam esconder nos seus acrobatismos de linguagem, que serão sempre, tal como no passado, os salários e os direitos dos trabalhadores, a variável de ajustamento para qualquer crise real ou fictícia, sempre para garantir os lucros. É ver como a sistemática inviabilização das propostas do PCP pelos mesmos partidos, nomeadamente as que visavam pôr fim ao trabalho precário, à caducidade da contratação coletiva e à reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. É ver como colocam acima de qualquer outra opção a defesa intransigente das regras do Pacto de Estabilidade e consequente defesa da ditadura do déficit e da dívida à frente de tudo e de todos. É ver a facilidade no abrir da bolsa dos dinheiros públicos para a banca em novas borlas fiscais para o grande capital. Aqui nunca há problemas do déficit, apesar de serem milhões atrás de milhões, como se vê com a nova tranche para o novo banco.
É ver o que se vem insinuando sobre a necessidade e intenção da revisão da lei da greve, que agora alguns disfarçam ou calam, depois de muito o admitirem. Mas também a sistemática ligeireza com que se afronta esta lei, com a imposição de abusivos serviços mínimos, como mais uma vez está patente na Ryanair, e a postura de subserviência do Governo em relação às multinacionais que se recusam a cumprir as leis portuguesas. Aproveitamos para daqui expressar a nossa solidariedade aos trabalhadores da Ryanair em luta. E nunca esquecer, e chamamos a atenção do Governo que estamos a falar de um direito fundamental, um direito que foi necessário 48 anos para ser recuperado, para ser reposto e reconhecido aos trabalhadores portugueses, que em condições muito difíceis nunca abdicaram de fazer greve, do direito à greve com lei e muitas vezes sem a lei. É ver o que se passa em áreas que significaram avanços que não estão consolidados, como são o exemplo dos livros escolares, o conjunto de obstáculos que se impõe às famílias em relação à devolução dos livros. O direito deve ser garantido sem a necessidade da obrigatoriedade da sua devolução. É ver ainda os passos que têm que se dar para consolidar o caminho iniciado nos transportes públicos, designadamente com o aumento da oferta em falta, em particular mais barcos e mais comboios. Não são processos de intenção, são sinais reais que não podem ser subestimados. Mas é ver também quão longe estamos da resposta necessária para resolver os problemas do país e que Lisboa também conhece. Quanto insuficiente é ainda o que se conseguiu nestes 4 anos com a luta e com a contribuição decisiva da CDU. Quanto caminho falta para dar resposta a decisivos problemas com soluções adiadas, porque falta a política necessária para o resolver, a política patriótica e de esquerda de que a CDU é portadora. O desenvolvimento do país e de cada uma das regiões e áreas metropolitanas exige a construção de uma política alternativa que tenha como principais objetivos assegurar um Portugal livre e soberano, um país que comanda o seu destino, um povo que constrói o seu futuro. Um país desenvolvido e solidário onde os trabalhadores e o povo encontrem plena resposta à realização dos seus direitos e aspirações. A defesa dos setores produtivos e da produção nacional e a afirmação da propriedade social e do papel do Estado na economia. Um Estado ao serviço do povo, que efetiva os direitos sociais, assegura o direito à saúde, à educação e à proteção social, promova a cultura, a educação e a proteção social, garanta o direito à mobilidade e à habitação. Um país coeso e equilibrado, a garantia do progresso e condições de vida em todo o território, assente na regionalização e no seu ordenamento e numa política ambiental que salvaguarda a natureza. Um Portugal livre e democrático, baseado no respeito pelos direitos e liberdades, no cumprimento da Constituição da República. Uma política alternativa que, almejando esses grandes objetivos, tenha como linhas essenciais, entre outras, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, que coloca como uma emergência a valorização salarial dos trabalhadores portugueses. Uma emergência que exige o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, com um significativo aumento de salário médio, a valorização das profissões e das carreiras, a elevação do salário mínimo nacional para 850 euros. Mas, igualmente, a valorização das reformas, com um aumento mínimo de 40 euros ao longo da legislatura e um mínimo de 10 euros a partir de janeiro de 2020. Há quem queira convencer os portugueses que a questão dos salários, a questão dos direitos dos trabalhadores, é uma questão secundária, até ultrapassada numa sociedade que definem pós-moderna. Querem negar uma verdade insofismável. O seu papel central no aprofundamento das desigualdades e das injustiças existentes, da pobreza, no acentuar da exploração, de forçar, juntamente com o desemprego, a imigração, aumentando os graves problemas demográficos que enfrentamos. É por isso que propomos o aumento dos salários
para toda e a implementação de um Plano Nacional de Combate à Precariedade e ao Trabalho Ilegal, com o objetivo que um posto de trabalho permanente exista um vínculo efetivo e a revogação das normas gravosas da legislação laboral. E é também por isso que propomos creches gratuitas ou soluções equiparadas, assegurando soluções transitórias até à implementação de uma rede pública que garanta a cobertura integral a todas as crianças até aos 3 anos e aos pais a certeza e a confiança de uma resposta de qualidade e sem custos. É por isso que propomos o direito à reforma por inteiro e sem penalizações, com 40 anos de desconto. Reposição da idade da reforma aos 65 anos. Uma verdadeira política alternativa que tenha como objetivo avançar no caminho da concretização de uma justa política fiscal. Mais justiça fiscal, sim, para combater as desigualdades e pôr fim a uma política que permite, por via fiscal, fazer pagar muito aos que pouco têm e pouco aos que muito têm. É por isso que defendemos também o estabelecimento de um regime de preços máximos nos combustíveis e na eletricidade e a fixação do IVA sobre a eletricidade, gás natural e gás de botija para os 6%. Uma política alternativa que tenha como outra linha essencial avançar com um programa ambicioso de financiamento dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, invertendo o seu crónico subfinanciamento, inscrevendo como um programa de investimento na saúde e no setor dos transportes públicos, visando a recuperação e aquisição urgente de comboios, navios e autocarros. Uma política que no plano da saúde dê resposta à eliminação das taxas moderadoras, ao reforço dos meios de contratação de profissionais em falta no Serviço Nacional de Saúde. Assegura a dispensa gratuita nas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde e nas farmácias dos medicamentos para os doentes crónicos, para as famílias com carência económica e para os doentes com mais de 65 anos. Aumento da disponibilidade dos medicamentos genéricos e a criação do Laboratório Nacional do Medicamento. Avanço na ampliação e capacitação multidisciplinar da rede pública de cuidados paliativos. Aumento do número de equipas de cuidados que assegurem apoio domiciliário e o reforço dos apoios aos cuidadores informais. Que dê resposta a outras funções sociais, como a implementação de um Plano Nacional de Cultura, suportado no objetivo de atingir 1% do Orçamento de Estado para a cultura. E eliminação do balcão de despejos com garantia de direitos no arrendamento, com a fixação de um período mínimo de 10 anos para novos contratos de arrendamento. Apoio ao arrendamento jovem com a inscrição no Orçamento de Estado das verbas necessárias. Reforço da ação social escolar. Adoção de medidas para garantir progressivamente o acesso à residência pública aos estudantes deslocados e eliminação das propinas do ensino superior. Uma política alternativa que assume a necessidade de promover uma decidida viragem nas políticas ambientais, o que passa pela planificação e gestão criteriosa dos recursos naturais e não uma economia guiada por critérios de maximização do lucro que conduz à predação dos recursos naturais. Sim, camaradas e amigos, vamos para esta batalha animados e impulsionados por uma consigna que queremos ver realizada. Avançar é preciso. Mais força à CDU. Estamos a 1 mês e meio das eleições. Vamos entrar numa fase crucial, decididos a confirmar e alargar a nossa influência e representação, e convictos da possibilidade de garantir um significativo impulso no reforço eleitoral da CDU e afirmá-la como força indispensável e necessária para fazer avançar o país e este Distrito de Lisboa. A força que apresenta sempre soluções para servir os trabalhadores e o povo. A única força que em outubro de 2019, tal como
há 4 anos, dá garantias que os interesses dos portugueses não serão hipotecados e quanto maior for a sua força, mais certo e seguro estará o caminho para avançar. Partimos com a consciência de que é ao povo que cabe decidir e que é ao seu encontro que vamos, dirigindo-nos a todos os que já alguma vez votaram na CDU, lembrando que o seu voto na CDU nunca foi traído, que o seu voto foi sempre honrado. Mas dirigimos igualmente a quem nunca votou na CDU, para destacar que é aqui, na Coligação Democrática Unitária, que encontra o grande espaço de convergência de democratas e patriotas, de todos aqueles que querem que o país avance na melhoria dos rendimentos das classes e camadas populares, nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado, no investimento público, na dinamização económica, na produção nacional. O caminho da construção do resultado da CDU está aberto. Nós, temos de ser obreiros em mais este combate. Ainda hoje, numa entrevista, me diziam que se a nossa campanha ia ser o mesmo do costume, que essa coisa das iniciativas, dos comícios, das arruadas, esses contactos diretos, que rendem pouco, porque hoje há uma nova realidade digital, tecnológica, pois reconhecemos os avanços tecnológicos. Também devemos contar com eles, mas nada, nem ninguém substitui este contacto direto, esta e as muitas iniciativas da CDU para conseguirmos os nossos objetivos. E com a certeza de um caminho que não será fácil, por cada iniciativa silenciada, por cada preconceito manifestado, por cada razão secundarizada, por cada proposta desvalorizada, respondemos com confiança e esperança redobrada de que sim, é possível uma vida melhor. Viva a CDU!